Estamos reunidos aqui para honrar a todos que estão aqui presentes. Eu sou o amor que une a cada um de vocês. Eu sou a desintegração de todos os padrões equivocados que foram sendo passados de geração em geração. Eu sou aquele que festeja com você. Eu sou aquele que solta esses fogos, como realizamos hoje na Academia Quântica. Um dia muito especial, não é? Um dia muito especial. Então vamos fizemos uma pequena subida vibratória, né? E agora aquilo que o Arcanjo Miguel nos ensinou, né? Eu sou ancorando a luz em meu coração. Eu sou ancorando a luz em meu coração. Eu sou ancorando a luz em meu coração. Eu sou potencializando a luz em meu coração. Eu sou potencializando a luz em meu coração. Eu sou potencializando a luz em meu coração. O amor reina em meu coração. O amor reina em meu coração. O amor reina em meu coração. A paz profunda habita o meu coração. A paz profunda habita o meu coração. A paz profunda habita o meu coração. E que assim seja, não é? E que a energia aqui magnetizada seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Que assim seja e assim se faça. Amém. Então vamos continuar os nossos estudos. Livro A Escada de Cristal. Aula essa, né? A terceira aula, que se chama Cortando Laços, onde os professores são Sananda, Jesus, né? E Arcanjo Miguel. Claro que ele tinha que passar aqui, né? Então, vamos lá, seguindo. Está chegando a hora em que eles se tornarão um pouco desconfortáveis. Aí vocês podem pedir para o Arcanjo Miguel ou qualquer mestre que venha e os assista no corte das conexões físicas com a velha realidade. Isso significa o quê? Né? Que nós veremos coisas, né? Se nós fizermos exercício hoje de passar, né, por essa festa onde os fogos de artifício comemoravam a nossa ascensão, tem pessoas que ainda patinam, né? Acho que é a expressão mais conhecida de todos. E nós podemos pedir auxílio. Se Maria das Graças, né? Se Nossa Senhora das Graças veio para nos ajudar a receber uma graça nesta Academia Quântica aqui, então não pode deixar de fazer, né? Nós podemos pedir, né? Para ajudar essas pessoas. Vocês estão sendo dirigidos para uma nova realidade que estará sobreposta à velha. Então, nós não vamos eliminar a velha, nós vamos colocar por cima. E esta que vai por cima, ela ilumina a velha realidade. Então, quando nós falamos que precisamos ter novos aplicativos, trocar aplicativos, você deletou os aplicativos, nós transmutamos, né? E qual a relação entre a transmutação e a sobreposição? A sobreposição é para quem não pratica a chama violeta, especialmente a solar cristalina, né? A chama violeta solar cristalina da quinta dimensão. Então sobrepõe, mas não é para ficar preso, nada fica preso. Quando você pede para os mestres, para o Arcanjo Miguel fazer isso, ele sabe o que fazer. Ele não vai deixar aquilo ali soterrado, certo? Então não há diferença. No frigir dos ovos não há diferença. Então, todos experimentarão esta dimensão simultânea em suas vidas. Isso estará reincindindo e impulsionando mais e mais sua velha realidade. Então nós precisamos curar, né? A cura consciente, né? Que estamos trabalhando desde um tempo para cá, esta realidade antiga, com padrões equivocados de existência e
entender, né, o que é a verdadeira felicidade. Qual o papel da minha cura consciente numa felicidade que seja, como o nome desse canal, uma felicidade sustentável? Então nós mudamos a realidade nossa e das outras pessoas. Quanto mais, imagina, se nós nos cremos, né? Não é para deixar o ego, isso daí o ego tomar conta disso, né? É com humildade. Se eu digo assim, em algum momento eu já sou um ser ascensionado, então eu também posso dialogar com os mestres. Eu posso dialogar com quem eu quiser, certo? Então eu dialogo e eu peço. E eu digo que eu também sou Deus em ação, abençoando estas pessoas que precisam dessa transformação. A energia que está sendo expressada esta noite, né, quando eles passaram a aula, e que está sendo mostrada através de todos vocês, é aquela que os assistirá esclarecendo sobre seus vínculos e suas amarras. Justo o que fizemos na Academia Quântica de hoje, né? Então, nós temos coisas para trabalhar, né? E temos que acreditar que não somente temos que limpar o que é velho, transmutar o que é velho, esses padrões de perfeição, mas comemorar a nossa vitória sobre nós mesmos, que é a nossa própria ascensão. E como dizemos sempre aqui, de tempos em tempos você ascensiona um pouquinho, né? A tua consciência passa um degrauzinho acima, um degrauzinho acima, um degrauzinho acima. Você ascensiona para um outro nível, feito uma régua que tem milímetros, meio centímetro, 1 centímetro, 10 centímetros. Isso são escalas, né? Ascensionais, que também vão acontecendo conosco quando nós fazemos a nossa parte, né? Fazemos a nossa parte. Isso lhes mostrará quais serão liberadas e quais os assistirão. Então, você precisa para ter uma cura consciente, você precisa saber onde o bicho pega em você. Então, eu tenho algumas falhas. E um caminho muito fácil para isso é um tipo de constelação que realmente Saint Germain passou para ela, que se chama espiral sistêmica. É uma constelação onde você diz assim, eu ainda tenho muito medo. Então você constela com uma palavra. E isso é feito em grupo, em forma de espiral. Porque o teu medo tem relação com o medo do outro, que é medo disso, medo daquilo, que o medo ele tem várias faces, né? Inúmeras. E essas faces, né? Às vezes o seu medo tem uma face, do outro, mas tudo é medo. E nós temos tudo isso em nós. Essa constelação, em espiral sistêmica, ela vai fazer a cura desses pedacinhos que te atormentam, que estão sempre numa queda de braço com a tua vontade de estar sempre em paz. Dá para ouvir? Os passarinhos estão em festa também, né? Então, nós temos essa possibilidade de ajustar, né? Transmutar, porque transmutamos, entender por que eu tenho esse medo, porque eu tenho raiva, porque eu sou uma pessoa muito preocupada, porque eu tenho essa e aquela crença limitante, seja de saúde, no campo financeiro ou dos relacionamentos, todos os tipos possíveis, né? E então, nós vamos curando aos poucos e vamos curando em grupo, porque o teu problema também é o do outro, que é o do outro, que é o do outro. Então, quando faz essa espiral, né? Quando faz essa espiral, a cura é coletiva. E cada pessoa que traz uma palavra, ela envolve outros sistemas. O sistema dela, o sistema do outro, o sistema do outro, o sistema do outro. Então, é uma espiral de pessoas e outras espirais que também podem ser em outras dimensões, né? Em outros tempos, em outras dimensões, em outras localidades. Então, ela é uma atividade muito simples e que gira entre 50 e 70 reais, a depender, né, de quando, mas o valor
disso atual vai ser sempre colocado aqui na descrição desse vídeo, certo? Estamos falando isso por quê? Para ajudar todos vocês. Tem pessoas que precisam fazer a parte delas. Então, quando você tem um terapeuta, você está fazendo o que Nossa Senhora das Graças fez, a tua vontade. O teu ímpeto de curar isso, aquilo, outro, isso é o seu 50%, né? E nós fazemos a outra parte. Contudo, conforme você vai se liberando de todas essas memórias, o que acontece? Você vai aprendendo a fazer sozinho, certo? Não precisa mais de auxílio, porque o quê? Quem faz a cura é o eu sou. E quando você descobre verdadeiramente a sua conexão, não é da boca para fora, é da boca aqui, né? Para dentro do teu coração. Quando esta relação está firme, é a hora de soltar os fogos, né? Como na academia quântica de hoje. Para vocês, este é um processo de abertura, confiança e entrega. Então, vamos repetir. É um processo de abertura. Eu tenho que estar aberto. Se eu estiver fechado, nada entra, né? Eu tenho que abrir a porta, não é como aquele estudo, né? Onde dizia que a gente pede para abrir a porta, a gente abre a porta, tá demorando para chegar, a gente bate a porta e de repente Jesus, Saint Germain, o que quer que você seja, o seu sonho, está ali, quase tocando a campainha e você desistiu. Não desista nunca, porque quando você começa a sonhar com algo, você já está gestando esse sonho. Ele pode demorar um dia, um mês, uma semana, um ano. Não desista, simplesmente. Essa é a sua parte. Nunca desistir. Confiar, né? Confia que quando você menos esperar, a coisa acontece. Agora, confia e não desconfia. Confia e não desconfia. Por que não desconfiar? Quando eu desconfio, é como se eu estivesse gestando, né? Vamos pensar num castelinho. Eu estou construindo um castelo de areia, ele está quase pronto e eu paro de cuidar dele, vem uma onda e derruba. Qual é a onda? A onda do seu pensamento. Seu pensamento, os seus sentimentos com ondas de frequência muito desalentadoras, contrárias ao seu sonho. Eu não vou conseguir. Eu acho que eu não mereço. Nossa Senhora das Graças não está me ajudando. Percebem? E entrega. Então, eu entrego. Eu não fico fazendo o tal do efeito zenão, né? Você atormenta tanto que o negócio dá uma pane. É entregar. Mas lembrar e agradecer a coisa realizada. Primeiro eu sonho, visualizo, né? Isso todo mundo já sabe como é que se faz. Visualiza aquilo que você deseja, sente aquilo que você deseja, confia que isso vai acontecer, alimenta isso todo dia como? Agradecendo, lembrando do sonho realizado. Mas não é, igual chantilly, né? Se você passar do ponto, vira manteiga. Então, faz isso com amor, com leveza e entrega. A confiança para onde vocês estão indo é melhor do que aquela de onde vocês estiveram. Claro, nós já estamos em outro estágio, já entendemos a coisa de uma outra forma. Nós nos apegamos a coisas em nossas vidas porque elas nos dão um sentimento de segurança e salvação. Então eu me apego às pessoas, eu me apego às igrejas, eu me apego a um trabalho, eu me apego a uma situação, e sem aquilo parece que eu não consigo viver.
Não é para abandonar estas coisas, esses exemplos. É simplesmente para não depender dele. Você continua com as pessoas, com as situações que você gosta, né? Mas e se eu te disser, né? Como já Sananda já disse quando estudávamos as cartas de Cristo, e se eu te disser, vem comigo agora, você vai? Agora eu não posso. Então, não está no ponto ainda, né? Porque você ama tudo, mas se eu te disser, tudo bem? Se eu te disser, pega a sua mala e vamos agora, o que você vai levar nesta mala? Vou, deixa eu só buscar a minha mala. O que você vai querer levar? O cachorro, o gato, os filhos, o marido, a esposa, o cunhado, a cunhada, a mamãe, papai, a casa? Não cabe. O que você vai levar? O que você vai levar? As boas lembranças, tudo que há de bom, porque quanto mais você desapega, desapegar é simplesmente romper os laços egóicos. Agora sim, você ama a todos com leveza, você está presente com leveza em todas as situações, você é luz na vida delas, não, o teu ego não sabe ser luz. Então o que você quer ser para as pessoas? Aquele agarrado que, olha, quando minha mãe estava sofrendo muito nos últimos minutos dela, não tinha muito mais o que fazer. Então eu pedi alguma coisa bem forte, porque ela não conseguia respirar e queria arrancar o respirador. Minha mãe estava com pneumonia e Covid, quando ninguém mais morria de Covid. E eu pedi um medicamento forte e foi receitado morfina e ela acalmou. E daí veio o médico dizendo que não tinha muito o que fazer. Eu falei, eu só quero que ela fique em paz. E ele disse assim, engraçado, porque as pessoas normalmente querem prolongar o sofrimento, né, das pessoas. Elas fazem de tudo para ficar mais um dia, uma semana, e não importa. Importa é o ego, porque não sabe se despedir das pessoas. E nós temos que aprender, né, a nos despedir de todas as coisas e não sermos egoístas, querendo que papai e mamãe, o ente querido, né, que viva eternamente, porque não vai viver. Talvez aconteça para quem tem papai e mamãe de você ir antes. E papai e mamãe também tem que aprender esse exercício, não é? Então, existe sempre um aspecto de fé obrigatória quando nós soltamos daquilo que nos educou e nos preparou com algum nível de satisfação limitada, porque nós aprendemos que eu sou feliz com meu pai e com minha mãe, com aquele marido que, né, eu encontro algumas coisas equivocadas no comportamento dele, ou aquela esposa, ou aquele chefe, ou aquele vizinho, aquele cunhado, a cunhada, o filho. As pessoas nos ensinaram, os nossos antepassados nos ensinaram a nos apegar, não verbalmente, às vezes também verbalmente, mas especialmente geneticamente. No nosso campo, né, eletromagnético, no nosso campo existe todas essas memórias, todos esses padrões que precisam ser transmutados. Então a nossa satisfação não é limitada. A minha felicidade não vai eu ser quando eu permaneço nesta situação com esta ou aquelas pessoas. A minha felicidade só depende de quem? De mim. Esta felicidade que eu dependo do outro, ela não é sustentável. O nome deste canal, felicidade sustentável, ela não é, porque se o outro cai, se o outro afunda, se o outro parte, se eu perco aquele emprego, se eu perco o carro, me roubam o carro, a minha casa perdi numa enchente, eu continuo feliz. Eu continuo feliz porque eu não dependo disso para ser feliz. É difícil porque a ciência diz que isso é verdadeiro e não é. A ciência da terceira dimensão, tudo bem, né? Esta é a satisfação limitada, porque quando você solta, você começa a experimentar
satisfações que são ilimitadas, A satisfação e a segurança que os estão esperando são muito acessíveis e divinas. Outra quinta dimensão, gente. Quinta dimensão. Terceira dimensão é tudo que nós falamos aqui, né? Eu penso que à medida que começarem a experimentar isso, terão um pouco de dificuldade em entregar-se, pois isso é sentido com o seu eu superior. Então, até que nós tenhamos, como já foi dito há pouco, uma conexão maior com o nosso eu sou, com o nosso eu superior, com a nossa mônada, com o grande espírito, né? Nós ainda damos umas patinadinhas. É sentido como o seu próprio destino. É sentido como seus próprios corações estivessem crescendo e vibrando com a frequência do amor, porque o nosso destino é ser feliz. O nosso destino é ser amor, vibrar na energia do amor. Amor, consciência. Vocês sabem o que é isso? Amor, consciência. Cura consciente acontece, né? Simultaneamente a cura amorosa. Porque eu vou desvendando esses véus que estão abafando, me impedindo de ser quem eu sou, acreditando no sofrimento, acreditando que o outro me disse uma palavra que me magoou. Quem fica magoado é o ego. Quem tem mania de perseguição, de ser vítima é o ego. Você tira o ego, você é feliz. Mas a gente não tira o ego de uma hora para outra, não é? E vamos ao nosso exercício meditativo de hoje. Agradecendo a Deus Pai e Mãe, a todos os irmãos que nos acompanham, São José, Maria, Sananda, Jesus, Nossa Senhora das Graças, Arcanjo Miguel, que nós possamos receber todas as bênçãos desses irmãos, dessas irmãs, de todas as polaridades, abençoando cada átomo que compõe o meu corpo físico, limpando camadas e camadas sobrepostas de escuridão, enraizadas nas memórias dos antepassados, nos sofrimentos dos antepassados, e nós perdoamos. Não foi isso que Sananda Jesus ensinou? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Todo um histórico de sofrimento, de luta, de labuta. E agora o que nós fazemos? Não lutamos mais, não labutamos mais. Permitimos que a essência de Deus esteja presente em cada um dos nossos sonhos, nos meus atos, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, na minha forma de sentir, porque eu sou Deus em ação. Eu sou uma pequena partícula divina vivendo aqui na Terra, e ela habita meu coração como chispa divina. Deus Pai e Mãe deixou um pedacinho dele dentro de nós. E assim, queridos irmãos e queridas irmãs, com a frequência, com o foco no positivo, nós vamos encontrando uma vida especialmente feliz, sustentavelmente feliz, porque ela se sustenta em bases de luz, em bases de amor. Então eu sou uma mudança extraordinária em minha vida. Como dizia Jesus, não fui eu que fiz a cura, é o Pai existindo em mim. Ele é o Pai que faz a cura. Eu sou a cura. E nós vamos removendo essas memórias de dor, essas memórias de tristeza, de medos, honrando os nossos antepassados, honrando papai e mamãe, os nossos avós, bisavós, trisavós.
estamos fazendo agora uma espécie de cura. Pode usar o nome que você quiser. Quanto mais luz eu trago à minha consciência, quanto mais consciente de que meu papel é ser luz, é ser amor, é ser paz. Mas eu sou luz, paz, amor. Mas eu entendo o outro e digo como Sananda Jesus ensinou: perdoai, eles não sabem o que fazem. Eu mesmo já fiz muito disso, não é? E como você se sente sendo Jesus? Se ele veio aqui para ser nosso professor, você não é discípulo dele? Então você diga: é o Pai que faz em mim. Eu sou um pedacinho de Deus. Eu sou filho de Deus perfeito. Eu sou filho de peixe. Portanto, peixinho eu sou. E eu posso transformar a minha vida em algo muito mais tranquilo, em algo muito mais calmo, mais pacífico, mais saudável, mais feliz, mais próspero. Como você se sente? Mais forte? Mais consciente? Mais amoroso? É tudo o que nós desejamos. E assim, queridos irmãos e queridas irmãs, somos a equipe das estrelas, podem chamar de anjos, e estamos aqui para honrar e abençoar a todos aqueles irmãos que vibram por uma transformação, que vibram para sair desta densidão da terceira dimensão, do domínio do ego, da matriz, para viver como Deus Pai e Mãe deseja, feliz e em paz. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora! Gratidão é sinal de evolução, então deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão!